Olá e sejam muito bem-vindos. Olhem, o que vamos começar aqui hoje é muito mais do que uma simples aula. Pensem nisto como o início de uma jornada. Uma jornada para transformar completamente a forma como olhamos para o nosso dinheiro e, claro, como o usamos. Vamos a isso. E para começar, vamos diretos ao ponto com uma pergunta bem honesta. Qual é a sua idade? E quando se olha para trás, para todos esses anos de trabalho, o que é que existe financeiramente para mostrar? Não é para julgar, atenção. A resposta, seja ela qual for, é simplesmente o nosso ponto de partida. O nosso aqui e agora. E antes de falarmos de soluções, de futuro, primeiro temos de encarar a realidade. A realidade nua e crua. E essa realidade, bom, ela começa com os números. Com a matemática, por vezes brutal, da sobrevivência do nosso dia-a-dia. Aqui mesmo, em Moçambique. Esta tabela, ela conta uma história que infelizmente é muito familiar para imensa gente. Vejam bem, de um lado temos um rendimento médio, ali 6.500 meticais. E do outro? Bem, do outro temos as despesas que não perdoam, as essenciais. Comida, transporte, casa, tudo somado 9.650 meticais. A conta é simples, não é? E é brutal. Simplesmente não bate certo. E o resultado é este número. Ficar negativo em mais de 3.000 meticais todos os meses. Mas o mais importante, a mensagem que tem de ficar é esta. Isto não é uma falha pessoal, não é falta de esforço, é, na verdade, um problema estrutural que apanha inúmeras famílias e as força a viver, mês após mês, num ciclo de dívidas que parece não ter fim. É isso mesmo. Mas, sabem, a matemática não conta a história toda. Para além dos números, há outra coisa. Há erros de mentalidade. Ideias sobre dinheiro que a gente ouve desde pequeno, que passam de geração em geração e que nos mantêm presos. E o primeiro passo para a liberdade é precisamente este: conhecer o inimigo, conhecer esses erros. Basicamente são três os grandes erros que a maioria de nós comete, muitas vezes sem se dar conta. Primeiro, aquela ideia de que temos de trabalhar pelo dinheiro em vez de aprendermos a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Segundo, uma confusão que é fatal. A confusão entre aquilo que nos põe dinheiro no bolso, os ativos, e aquilo que nos tira dinheiro do bolso, os passivos. E terceiro, a crença muito enraizada de que guardar umas notas debaixo do colchão é mais seguro do que investir. Ok, de tudo o que vamos falar hoje, prestem muita atenção a isto. Este conceito é talvez o mais poderoso de todos. É uma ideia tão, mas tão simples, que quando a gente entende de verdade, ele tem o poder de mudar cada decisão financeira que tomamos, para sempre. Então, o que é um ativo? É muito simples. Pensem assim. Um ativo é qualquer coisa que põe dinheiro no nosso bolso. Ponto final. Não interessa o que é, se é grande ou pequeno. O que interessa é o que faz. Gera rendimento, mete dinheiro a entrar. E um passivo é o exato oposto. É qualquer coisa que tira dinheiro do nosso bolso. Em vez de gerar, ele consome os nossos recursos. É tudo uma questão de direção. A direção para onde o dinheiro flui. É só isso. E para isso ficar bem claro, vamos a um exemplo que toda a gente tem na mão: o telemóvel. O mesmo aparelho pode ser duas coisas. Pode ser um passivo, certo? A consumir megas, a precisar de recargas, a perder valor a cada dia que passa. Ou esse mesmo telemóvel, usado para gerir um negócio no WhatsApp, por exemplo, transforma-se num poderoso ativo. Começa a gerar lucro todos os meses. Vêem? O objeto é o mesmo. A função é que muda tudo. E o mesmo princípio aplica-se à nossa casa. Isto pode chocar alguns, mas a casa onde moramos é um passivo. Ela tira dinheiro do bolso. Manutenção, impostos, reparações. Mas e se alugarmos um quarto dessa mesma casa? De repente, essa parte da casa vira um ativo. Começa a gerar uma renda extra todos os meses. O segredo da riqueza está aqui, em acumular coisas que ponham dinheiro no bolso, os ativos, e não coisas que o tiram. Então, como é que o dinheiro chega até nós? Basicamente, existem 4 caminhos, 4 formas. Pensem nisto como um mapa. E perceber em que ponto do mapa estamos agora é o primeiro passo fundamental para podermos decidir para onde queremos ir. A maioria das pessoas começa no quadrante E, de empregado. É o caminho conhecido. Troca-se tempo por um salário. Alguns, mais ousados, saltam para o A, de autónomo. Aqui, a pessoa é dona do seu próprio emprego, mas se parar de trabalhar, o dinheiro também para. O verdadeiro salto, a grande mudança, acontece quando se cruza para o lado direito do mapa. Para o D, de dono de negócio, onde se tem um sistema que trabalha por si. E o objetivo final, o quadrante I, de investidor, onde o próprio dinheiro é que trabalha, gerando mais dinheiro. A nossa missão é começar essa viagem, essa travessia para o lado direito. E agora se calhar muitos pensam, mas para isso é preciso dinheiro, capital. E é aqui que entra a grande surpresa. A maior barreira, muitas vezes, não é a falta de dinheiro, é a falta de visão.
A mudança não começa com um grande empréstimo no banco. Não. Ela começa com um novo olhar. Um olhar diferente para os recursos que já temos. Vejam a história do Amadou. Tinha 24 anos, recém-formado, sem emprego. O que é que ele fez? Em vez de ficar em casa à espera, ele mudou a pergunta. Ele disse: parei de procurar um emprego e comecei a procurar problemas para resolver. Simples, não é? Começou no mercado a carregar sacos. Com aquele pouco dinheiro, comprou uns refrescos para revender. E de refresco em refresco, montou a sua própria banca. Ele não ficou à espera da oportunidade. Ele criou a sua própria oportunidade. Ou a história da Graça, trabalhadora de limpeza com um talento incrível para a cozinha. E um dia ela teve uma revelação. Percebi que a habilidade que usava de graça todos os dias valia dinheiro. Foi o clique. Começou a vender marmitas aos colegas de trabalho. Sabem o que aconteceu? Em poucos meses, o negócio das marmitas já lhe dava o dobro do seu salário. E temos também o Ernesto, motorista de chapa. Ele chegou a uma conclusão genial. Ele disse: o meu maior ativo não era a viatura, mas sim o meu conhecimento da cidade. Ele conhecia cada rua, cada atalho. Então o que fez? Usou esse conhecimento e a sua rede de contactos para criar um serviço de entregas ao fim de semana. O verdadeiro capital do Ernesto não era o carro, era o que ele tinha na cabeça. Estão a ver? O padrão? O ponto crucial é mesmo este. O amador usou o seu tempo e a sua energia. A Graça usou a sua habilidade para cozinhar. O Ernesto usou o seu conhecimento da cidade. Nenhum deles esperou pelo dia perfeito, pelo dinheiro que não tinham. Não. Eles olharam para dentro, reconheceram os ativos que já possuíam e puseram esses ativos a trabalhar para eles. E tudo isto nos leva à conclusão, à decisão mais importante de todas. A nossa situação financeira não vai mudar porque o governo muda, ou porque a economia melhora, ou porque ganhamos a loteria, não. A situação financeira muda porque nós mudamos. É a decisão de aprender estas coisas, de as aplicar no dia-a-dia e de persistir, começando hoje, agora, com o que se tem à mão. Esse é o verdadeiro começo de tudo.